Um casamento cheio do Espírito, 12º dia. Efésios 5, do 22 ao 23, é o texto clássico a respeito das obrigações do marido e da esposa. Certamente, o cumprimento dessas obrigações é o segredo da felicidade no casamento. Entretanto, o que poucos percebem é que precisamos ser qualificados para cumprir essas obrigações. Dos versos 18 a 21, temos a solução de Deus para nos qualificarmos para a felicidade conjugal. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, do 18 ao 21. Groucho Marx uma vez disse: casamento é uma maravilhosa instituição, mas quem quer viver em uma instituição? É justamente essa a diferença entre um simples casamento e um casamento cheio do Espírito. O primeiro é apenas uma instituição. Quando um casamento funciona, nada na terra pode tomar o seu lugar. É certamente a vivência mais completa e arrebatadora que existe. Uma vida cheia do Espírito, porém, é a condição fundamental para vivermos um casamento feliz. Muitos estão atrás de fórmulas e direções, mas a provisão de Deus para nós é uma pessoa, o Espírito Santo. Não importa a sua dificuldade, o remédio de Deus é o enchimento do Espírito. O casamento não é uma questão de fórmula, mas do tipo de vida que temos. Quando somos cheios do Espírito, podemos ser controlados por ele e, estando debaixo desse controle, podemos andar conforme o padrão de Deus, desfrutando da vida abundante que nos está disponível pelo poder do Espírito. Nesse texto de Efésios 5,18, podemos encontrar os princípios para um casamento cheio da glória e da presença de Deus. Seja completamente cheio do Espírito. O verso 18 também poderia ser traduzido assim: e não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito Santo. Isso indica que existem algumas semelhanças entre o que está bêbado e aquele que está cheio do Espírito. Creio que a comparação que Paulo faz aqui é em função do que aconteceu no dia de Pentecostes. As pessoas pensaram que os discípulos estavam embriagados. Pensaram assim porque existem elementos de similaridades entre o enchimento do Espírito e a embriaguez com o vinho. A similaridade é a alegria, a desenvoltura sem timidez, a coragem, o rosto brilhante e uma grande vitalidade. Todas essas coisas são momentâneas e superficiais na embriaguez, mas são reais e plenas quando vêm da unção do Espírito. Entretanto, para além das semelhanças, os contrastes são ainda mais nítidos. A vida cheia do Espírito é controlada e cheia de ordenação, mas o vinho produz dissolução e desregramento. A ordem bíblica é que sejamos cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito é diferente de ser batizado no Espírito. Evidentemente, o batismo inclui o enchimento, mas o batismo é o selo do Espírito. Paulo está ordenando àqueles que já foram selados, que agora sejam cheios. O selo, ou o batismo no Espírito, acontece uma única vez. O ser cheio, por sua vez, é algo que deve acontecer como um estilo de vida. Ser cheio do Espírito deve ser uma característica do cristão. Evidentemente, quando somos batizados, somos também cheios do Espírito, mas o ser cheio mencionado aqui em Efésios 5 é algo contínuo. Na verdade, a expressão usada por Paulo seria melhor traduzida por sejam cheios e continuem se enchendo. É um enchimento para a vida diária. Permita ao Espírito Santo controlá-lo. A grande questão não é o quanto você tem do Espírito, mas o quanto ele tem de você. A ideia não é simplesmente ser cheio dele, mas ser controlado pelo Espírito de Deus. Estar embriagado é estar completamente debaixo de sua influência. O enchimento deve ser contínuo. A expressão usada no original é enchei-vos continuamente do Espírito, ou seja, encham-se e continuem se enchendo. Lembre-se de que, assim como encher-se de álcool é colocar-se sob a sua influência, ser cheio do Espírito é estar debaixo da influência do Espírito. Aquele que está sob a influência do vinho não pode mais controlar-se. O mesmo acontece com aquele que está cheio do Espírito. Ele é controlado pelo Espírito. O enchimento é uma ordem. Não é apenas uma sugestão bíblica, mas uma ordem. O verso 18 ordena: encham-se do Espírito. Se é uma ordem, não se trata de uma experiência única e especial, e nem precisamos sair procurando alguém para nos encher, mas nós mesmos podemos e devemos nos encher do Espírito. Assim como o homem controla se vai ou não ser cheio de vinho, o crente controla se é ou não cheio do Espírito. Não podemos ser negligentes nessa questão. Não por acaso, esse é exatamente o tema da parábola das virgens. As virgens nécias não tinham azeite transbordando. O batismo no Espírito não é algo que está em nosso controle, mas o encher-se é algo que nos cabe fazer diariamente. O encher-se não é uma experiência, mas um estilo de vida.
Sendo o enchimento do Espírito uma ordem, precisamos rejeitar toda passividade e buscar ativamente o enchimento contínuo dele. Crentes passivos ficam esperando ser cheios e nunca o são, mas aqueles que ativam sua vontade e disposição são cheios continuamente. Somos cheios falando. A maneira básica de sermos cheios do Espírito é falando. O texto diz: mas enchei-vos do Espírito falando. Todavia, não é um falar qualquer, é um falar com Deus, de Deus, em Deus e para Deus. Esse falar é o fluir. A maneira de sermos cheios é fluindo. Somos cheios do Espírito falando. Cria um ambiente espiritual falando de forma espiritual. O que falamos em nossa casa, a respeito de nosso cônjuge ou de nós mesmos, o que falamos a Deus, tudo isso nos enche do Espírito. Nossas palavras atraem o Espírito de Deus ou o repelem. Precisamos falar de forma positiva, otimista, cheia de fé e sempre buscando a edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. O texto também diz que precisamos ter esse falar espiritual uns com os outros e também junto com o outro, porque falamos entre nós, dando sempre graças por tudo. A gratidão também nos enche do espírito. Ela destrói a marca da rebelião, que é o descontentamento e o senso de justiça própria e merecimento. Quando somos gratos, somos também contentes. Reconheça que seu cônjuge é um presente de Deus em sua vida. Reconheça que ele é o melhor de Deus para você. Aprenda a admirá-lo e respeitá-lo. Contudo, a ordem bíblica é que devemos dar graças por tudo, não apenas pelas coisas boas, mas por todas as coisas. Somente podemos dar graças por tudo se enxergarmos em tudo a mão do Senhor. Provérbios diz que se reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Gratidão nos fala de humildade e reconhecimento de que não merecemos o que recebemos ou temos mais do que merecemos. Gratidão é reconhecer que tudo vem de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros. Surpreendentemente, Paulo nos ensina que a sujeição mútua nos enche do espírito. Inicialmente, ele comparou a vida cheia do espírito com alguém cheio de vinho. A característica mais marcante do bêbado é que ele não se submete a ninguém. Ele se gaba, louva-se a si mesmo e se acha maravilhoso. Esse é o caminho oposto para se encher do espírito. O que significa, então, sujeitar-se uns aos outros? Significa renunciar ao ego. No temor de Cristo. No temor de Cristo significa que, quando ofendemos nosso cônjuge, estamos, na verdade, ofendendo o próprio Cristo. Se cremos que somos membros do corpo de Cristo, precisamos entender que o nosso cônjuge é membro de Cristo. E ferir o cônjuge é ferir a Cristo. A oração com o cônjuge. Penso que a maior parte dos cônjuges cristãos tem uma vida de oração individual. Creio que isso é absolutamente essencial, mas dentro do casamento não é suficiente. Além de orarmos sozinhos, precisamos também orar juntos. Quando oramos juntos, estamos de fato nos tornando um só em espírito, e isso é ainda mais importante do que ser uma só carne. Orar juntos é uma forma de fazermos oração de concordância a respeito de qualquer questão, e isso é muito poderoso. Se os dois concordarem a respeito de algo, será concedido pelo Pai. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, 19. Se orar sozinho exige disciplina e perseverança, orar com o cônjuge não é um desafio pequeno. Vai exigir uma grande dose de perseverança e empenho. Assim, siga algumas sugestões práticas. Separe sempre o mesmo momento durante o dia. Quem sabe antes de dormirem. Jamais critique a oração do outro. Orem juntos, mas também aprendam a dizer o amém para a oração do outro. Não discuta a respeito do dever de orar juntos. Apenas convide o outro para orar e ore. O marido deveria tomar a iniciativa, mas se ele não faz, nada impede a esposa de convidá-lo amorosamente para orar com ela antes de dormirem. Creio que Deus quer derramar uma inundação do seu poder em seu casamento. Para isso, você precisa ter uma santa expectativa por um mover do Espírito Santo. É necessário que haja um forte senso de presença de Deus dentro da sua casa. Sua casa deve ser uma extensão da igreja. A oração em família. A oração em família pode ser uma grande oportunidade de firmarmos as alianças da família e aprofundarmos nossa relação de amor. Se você ainda não tem filhos, deve começar a orar junto apenas o casal. Afinal, nunca é cedo demais para começar a orar em família. Vejamos alguns elementos de oração em família. A. Libere a bênção do Senhor afetuosamente. A Bíblia diz que Jacó beijou e abraçou seus filhos e netos ao abençoá-los. Creio que devemos fazer o mesmo com nossos filhos. Libere bênção sobre eles, junto com uma calorosa demonstração de afeto. Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele,
e ele os beijou e os abraçou. Gênesis 48, do 9 ao 10. B. Declare a palavra. É importante que os pais liberem a palavra do propósito de Deus para a sua família. A palavra de ensino e dos valores eternos que são o alicerce de uma casa sólida. Se você é pai ou mãe, seus filhos precisam ouvir palavras de bênçãos vindas de você. Seu cônjuge também precisa ouvir palavras de amor constantemente. Toda a sua família, eventualmente, necessitará de uma palavra de encorajamento. Além disso, quando oramos em família, estamos cumprindo a vontade de Deus que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. C. Faça sempre uma oração de proteção. Muitos pais jamais oram pelos seus filhos. Isso é lamentável. Devemos impor as mãos e orar pela proteção de cada um deles. E o momento de oração em família é a hora ideal para isso. O culto familiar. Não estou aqui sugerindo que devemos criar mais uma regra a respeito da qual nos sintamos culpados e em falta. Quero que você coloque a vida com Deus como um estilo de vida a ser compartilhado. Para ensinar minhas filhas sobre a natureza e a vontade de Deus, eu usei ambientes informais e eventos não planejados. Em vez de tentar impor regras rígidas de um culto familiar, minha esposa fazia uma oração com elas diariamente antes de irem para a escola. Quando prestamos atenção em nossos filhos e nos assuntos que os preocupam, encontramos nessas situações rotineiras grandes oportunidades de discutir e ensinar verdades espirituais eternas. Quem sabe você não poderia sincronizar seus passos com os do seu filho e caminharem juntos? Ah, não seja formal. Você pode reunir toda a família no quarto ou num grande sofá e, mesmo deitados, pode ministrar na vida deles. B. Aprenda a comer sempre à mesa. Pelo menos uma das refeições do dia deveria ser feita à mesa. Essa é uma ocasião de firmarmos alianças e orarmos uns pelos outros. C. Uma reunião sem visitantes. O culto doméstico é um momento de intimidade da família e não deveria ter a participação de ninguém mais. D. Pode ser uma boa caminhada. Nada é mais destruidor para a vida espiritual do que a tradição religiosa. Podemos cantar e compartilhar em família, mesmo fazendo uma boa caminhada juntos. E encontre formas de variar. Certa vez, resolvi acampar com minhas filhas no jardim de casa, com barraca e tudo. É incrível quanto pode ser dito apenas olhando para as estrelas. F. Leia a Bíblia com eles, mas procure relacioná-la com a vida de cada um dos seus filhos. Leia também outros livros que falem do amor de Deus. G. Conte histórias. Eventualmente, vejam fotos antigas juntos e conte histórias de parentes falecidos, mas conte também a sua própria história. H. Jamais dê um nome religioso a esse momento. Por favor, não chame de culto doméstico. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Chamar os filhos para um culto doméstico não é nem um pouco atraente. Chame-os para estar com você, para rir juntos, para cantar ao Senhor, mas nunca para um culto doméstico. Por fim, lembre-se de que a maneira como ensinamos a respeito de Deus a nossos filhos é a mesma como ensinamos futebol, sendo apaixonados. Amém.